A palavra de Deus, ela fala da importância da sabedoria, do conhecimento, do entendimento, como sendo algo que reflete a imagem de Deus. Inclusive, os teólogos são de consenso comum de dizer que parte do conhecimento, ou parte da imagem de Deus, melhor, é o conhecimento perfeito de Deus e da realidade que Deus criou, né? Então, uma das coisas que o pecado faz produz em nós a irracionalidade, a falta de entendimento, a falta de sabedoria, né? E nos torna embrutecidos, como usando a linguagem do livro de Salmo. Por isso nós precisamos, como filhos de Deus, como conhecedores da verdade, conhecedores da palavra de Deus, sob a ação, a direção, a iluminação do Espírito, refletindo a imagem de Cristo sendo restaurada em nós, revelar e manifestar-se de fato a questão do discernimento. O discernimento é algo importante na vida cristã, para que possamos tomar decisões, para que possamos então escolher situações, pessoas, amizades, a qualidade dessas amizades, os nossos negócios, tudo nós precisamos do discernimento. O discernimento é algo tão valioso que existem pessoas que de fato são escolhidas, inclusive, para agirem ou ocuparem cargos de conselheiros, né? É interessante como que o pecado faz com que as pessoas, por vezes, inclusive, alimentem ditados populares motivados pelo pecado, dizendo que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas a Bíblia nos diz que os conselhos verdadeiros são dados e podem também ser vendidos, mas eles precisam ser dados de acordo com a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos de discernimento. O discernimento, o conhecimento, a sabedoria precisam andar juntas para uma saudável vida cristã, para a nossa proteção e para que possamos exercer influência como sal da terra e luz do mundo. Eu convido que abra a palavra de Deus em primeiro livro de Crônicas, capítulo 12. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, e eu farei leitura apenas do verso 32. Primeiro Crônicas, capítulo 12, verso 32. E a palavra do Senhor, ela diz assim: dos filhos de Issacar, que era uma das tribos de Israel, dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Aqui nós encontramos o exército se organizando a partir das tribos, das 12 tribos de Israel. E essas tribos então forneciam seus melhores homens. E é curioso que a tribo de Issacar, além dos seus soldados, ela também forneceu filhos ou conselheiros, para que dentre eles 200 chefes e todos os seus irmãos que governavam sob suas ordens pudessem aconselhar Davi, pudessem ser conselheiros de Davi, pudessem orientar Davi nas suas decisões. Esse momento da história de Israel era um momento em que Saul havia sido morto, e Davi estava então sendo reconhecido como chefe, como rei sobre a tribo, sobre Hebron, sobre Israel, na verdade, sobre todo Israel. Ele havia sido reconhecido em Hebron e agora ele estava sendo reconhecido sobre Israel, e os chefes, os líderes das 12 tribos estavam se reunindo diante de Davi e oferecendo o seu melhor para fortalecer o seu reinado. Quando nós olhamos aqui o texto, então nós vemos que os filhos de Issacar são descritos como conhecedores da época. A nova versão Almeida, ela traduz como os que sabiam discernir o tempo. Isso é algo importante. Homens que têm o conhecimento, homens que discernem situações, homens que têm não somente o entendimento de coisas pequenas e situacionais, mas homens também que têm o conhecimento macro, estrutural e de forma preventiva acerca de coisas que poderão acontecer. A Bíblia então fala no Novo Testamento, por exemplo, lá em 1 Coríntios 12, do dom de discernimento, de discernir espíritos.
Nós precisamos orar a Deus e pedir que Ele derrame em sua igreja homens com este dom, homens que derrame este dom sobre homens, que Ele capacite mais pastores, presbíteros, liderança da igreja com este dom, para que eles possam ser conselheiros de famílias, conselheiros de igreja, conselheiros nas suas as atuações nas esferas, nos lugares onde eles atuam em seu trabalho, na economia, na administração, nas relações sociais, nas resoluções de crises. Nós precisamos de homens em diferentes esferas da sociedade, exercendo diferentes profissões, sendo formadores de opinião, homens que são discernidores dos tempos e épocas, de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos da igreja agindo com sabedoria. Nós precisamos então olhar aqui o texto, e aí eu convido que você me acompanhe, para que possamos então olhar e ver em que aspecto a igreja, nós cristãos, precisamos discernir os tempos. O que seria discernir os tempos? O que seria então nós agirmos assim? Nós sabemos que temos vivido dias difíceis, em que indecisões, incertezas, situações por causa do Covid-19, por causa de toda a política sendo usada, mesmo com boas intenções, ou por motivos de politicagem, ou por ganância, e fica muito difícil nós discernirmos e chegarmos a alguma conclusão ou consenso acerca dos motivos e das atuações políticas e outras coisas mais, mas o fato é que nós precisamos de discernimento. Além de esse contexto estabelecido e que já perdura há mais de mês, né? Nós também temos agora uma crise política se estabelecendo no Brasil. Mas ainda assim nós precisamos lembrar que precisamos de homens com discernimento. E aí, o que nós podemos fazer em termos de cuidados para não nos prejudicar e não levarmos a outras pessoas ao prejuízo por falta de sabedoria, por falta de discernimento, por falta de prudência, por falta de entendimento. Eu quero então desenvolver esse sermão a partir de duas partes: o que não fazer, algumas 3 divisões do que não fazer e 4 divisões do o que nós devemos fazer. Então comecemos pelo o que nós não podemos fazer. Então, em primeiro lugar, nós devemos evitar compromissos idólatras. Essa é a primeira coisa que nós devemos evitar. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Se nós quisermos discernir o tempo, se nós quisermos ser conhecedores das épocas, nós não podemos ter compromissos idólatras. Nós não podemos ser dominados pela nossa paixão, quer seja partidária, quer seja por personalismo de pessoas, quer seja por interesses pessoais, quer seja pela autopreservação dos nossos bens e não pensarmos na situação comum. Se nós olharmos para a época, aqui homens que alguns dias, semanas, talvez meses antes, eram seguidores de Saul. Eram homens que eles se submetiam cegamente a Saul, inclusive perseguindo Davi e querendo matá-lo. Mas agora estes mesmos homens estavam se submetendo a Davi, porque Saul havia morrido. Eles haviam entendido, eles haviam reconhecido que eles erraram. Eles haviam reconhecido que eles haviam cometido um grave erro em submeter a autoridade despótica, tirana de Saul. E agora estavam de fato olhando para o bem comum de todo Israel, dentro do cumprimento da promessa de Deus, sabendo que ele era de fato um homem. E observe bem o verso 23. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Eles não tiveram nenhuma dificuldade, obviamente, pelo menos exposta, em dizer: olha, nós estávamos seguindo a Saul, mas agora nós queremos transferir o reinado para você. Nós queremos declará-lo nosso rei, não por interesse ou conveniência política, não em trás de negociatas ou benefícios pessoais ou familiares para as nossas tribos ou clãs,
mas segundo a palavra do Senhor. Nós precisamos então ter cuidado com os nossos compromissos idólatras, porque às vezes nós gostamos de A e por amarmos, ou gostarmos ou termos predileção por A, nos tornamos cegos. E esse é um cuidado. É claro que nós não podemos fazer oposição, intriga, inimizade, contenda por qualquer motivo. Existem pessoas que querem ser oposição porque querem ser oposição, porque não conseguem discernir outros motivos do coração. Mas nós devemos tomar cuidado, acima de tudo, para não nos comprometer com ídolos do nosso coração e a partir desses ídolos tomar decisões, assumir compromissos, fazer defesas ou, por outro lado, fazer crítica e por causa de ídolos do coração também nos tornarmos oposição e tornarmos críticos em toda e qualquer situação e não conseguirmos então discernir coisas boas, mesmo naqueles a quem nós somos críticos. Ídolos, eles nos tornam cegos. O ídolo, ele só nos coloca na condição de definir o que é céu e o que é inferno. E nós precisamos lembrar que a Bíblia, ela nos aponta para situações em que nós devemos olhar com temor e tremor, e nós devemos então discernir que o ídolo, ele não pode ser o nosso Deus, ele não pode dominar o nosso coração. Então, observe bem, aqui ainda nós devemos olhar o texto, para que, em segundo lugar, nós não falemos nem tomemos decisão no fervor das emoções. Imagine bem pessoas que estavam apoiando Saul, estavam fechados com Saul, que cometiam barbaridades, como por exemplo chegar a matar vários sacerdotes pela autoridade de Saul, que estavam andando dias, semanas, meses, procurando, fazendo de fato um pente fine em toda a região da Judéia, atrás de Davi. E agora vem o seu líder morto. Vem aquele em quem eles encontravam segurança e a sua proteção, embora mal motivados, numa situação muito complicada. Ele estava morto. E agora Deus revela Davi, de fato de forma pública, como sendo o homem que estaria sob o governo do Senhor e sobre Israel governando em nome do Senhor. Certamente as confusões emocionais, as famílias, as lideranças estavam agora em conflito, mas por causa da palavra do Senhor. Eles então tiveram que tomar decisões, eles começaram a enviar a Davi. Observe bem, capítulo 12, verso 1 diz assim: são estes os que vieram a Davi, a Ziglague, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. E começa então a descrever vários destes homens. Vários deles eram homens que eram competentes, eram capazes. E Davi, observe bem, no verso 17 disse assim: Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Observe bem que estes homens, eles estavam realmente intencionados a não agir e não falar movido no fervor das emoções. Davi expõe de fato as suas intenções, ele age com transparência, ele age com sinceridade. Isso é extremamente necessário quando vamos exercer discernimento. É necessário que nós possamos ouvir que de fato a vibração da voz está de acordo com o batimento do coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos discernir as intenções, nós precisamos discernir os motivos, nós precisamos discernir de fato que as pessoas estão agindo de forma imparcial ou de forma amargurada. Se elas estão agindo de fato
com decisões ponderadas, com temor do Senhor, como o próprio Davi deixa bem claro. Se eles estavam querendo serem pacíficos e ajudar a Davi no seu reinado, ou se eles eram homens que queriam alinhar-se a Davi, na verdade querendo dar um golpe e entregá-lo aos seus adversários. E ele então evoca a autoridade de Deus, dos nossos pais, para que Deus pudesse vê-los e repreendê-los. Mas observe bem, para que Davi pudesse ter todo o cuidado e pudesse então realizar o seu reinado dentro da vontade do Senhor, segundo a palavra do Senhor, ele precisou dos filhos de Issacar, que eram conhecedores da época. Eram homens de discernimento, eram homens que sabiam fazer a leitura dos acontecimentos, das situações, dos motivos dos corações, eram homens que sabiam ouvir e julgar todas as coisas. Terceiro lugar, não desconsidere todas as partes. Não desconsidere todas as partes. Geralmente, quando nós temos alguma situação, nós geralmente somos tomados pelo motivo do todo, Olha, eu vou comprar um carro, eu preciso comprar um carro e às vezes tomamos a decisão a partir de um motivo muito forte do todo, Ou às vezes nós queremos algo, queremos tomar uma decisão de uma viagem, de uma férias, de qualquer situação e nós queremos, então nós olhamos só o benefício final, nós olhamos apenas algo que nos atrai os olhos e nós não olhamos toda e cada parte. Discernimento envolve o observar atenciosamente, o julgar cada parte. É interessante que a palavra julgar ou discernir no Novo Testamento, uma das palavras para isso é o verbo criso, de onde vem a palavra em português critério, Então nós estabelecemos critérios. Critérios, eles nos ajudam como amarras no momento em que nós queremos nos entregar para decisões. Os critérios, eles são freios, eles são situações que nos ajudam a dizer assim, bom, eu gostaria de fazer isso, mas eu tenho um critério. Eu tenho critérios claros que foram estabelecidos em momentos mais sensatos, em momentos de frieza de raciocínio, e que em algumas situações em que o fervor das emoções, o desejo da cobiça, o anseio da possessão pode cegar os meus olhos e inibir a capacidade de discernimento. Então, critérios são necessários. Eles são necessários para que possamos considerar todas as partes. É por isso que Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, ele nos recomenda: julgai todas as coisas. Julgai cada parte. Julgai detalhes. Percebam, meçam, tenham discernimento, observem para que você não seja tomado pelo desejo mais forte do coração. Então é necessário que nós estejamos sempre discernindo tudo que é envolvido, tudo que está envolvido, ou as partes envolvidas. É necessário que nós observemos as causas, os motivos, a fonte das coisas, como que elas se desdobraram, como que elas acontecem, quais são os benefícios, quais são os malefícios, quais são os ganhos e os prejuízos. Nós precisamos discernir também os interesses e o que a Bíblia chama de motivos do coração. Nós precisamos olhar todas as coisas, nós precisamos a ponto de perceber e ter calma. Isso não é algo que se faz de uma vez. Nós devemos fugir da tentação de querer dar o furo e de, no momento, ser os primeiros a falar. A Bíblia fala que aquele que é precipitado em falar, ele é tolo. Então nós devemos observar, nós devemos discernir, nós devemos tomar cuidado, nós devemos ser precavidos e prudentes. Prudência é algo que despreza a rapidez. Prudência é algo que se despreza o inovacionismo. Prudência é algo que se precaver contra qualquer imediatismo. Nós não podemos, no fervor do momento, no fervor das emoções, querer demonstrar a nossa sabedoria. Isso chama-se pedantismo. Isso é arrogância.
Nós devemos tomar todo cuidado. Então, considere todas as partes. Isso, às vezes, leva algum tempo. Nós não podemos cair no erro do imediatismo, porque a palavra de Deus fala que nós devemos julgar todas as coisas. Observe bem, conhecer as épocas significa medir os tempos, significa conhecer história, significa discernir pessoas, eventos passados e as coisas como elas acontecem, porque existem algumas leis morais que influenciam as pessoas nas suas condutas. Algumas situações são previsíveis, outras não. Mas nós precisamos olhar segundo o discernimento para sermos como os filhos de Issacar, conhecedores das épocas ou que sabem discernir o tempo, para que em momentos de guerra, em momentos de conflito ou em momentos em que tomaremos decisões importantes, possamos agir com sabedoria vinda do alto. Bom, o que nós devemos fazer? Então, em primeiro lugar, nós não devemos assumir compromissos idólatras. Segundo, nós não podemos decidir no fervor das emoções. E terceiro, nós não podemos desconsiderar as partes, mas nós devemos julgar com prudência todas as coisas. O que nós devemos fazer? Agora, nós estaremos pensando em 4 pontos de coisas que nós devemos fazer. Em primeiro lugar, ore por discernimento, ore por sabedoria. A palavra de Deus ela é muito clara quanto a esses assuntos. Quando Salomão foi assumir o reinado, substituindo o seu pai Davi, Deus lhe apareceu em sonho, porque naquela época era uma modalidade revelacional ainda vigente, era ainda comum. E Deus perguntou para Salomão o que ele gostaria. Se ele queria exército, riquezas, expansão do seu reino. E a resposta de Salomão foi: eu quero sabedoria. A palavra de Deus, ela nos diz lá em Tiago, capítulo 3, abra comigo, Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, ou seja, partidarismo, divisões, oposições e intrigas, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É por isso que Davi, então, vai a liderança de Benjamim e de Judá, e ele então diz: se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porque a sabedoria vindo do alto, esse conhecimento, esse discernimento dos tempos, ele produz prosperidade, paz, ele produz harmonia, ele produz... É óbvio que ele não anula a intenção maléfica e os riscos e os perigos que existem. E é por isso que a prudência, a sabedoria, o discernimento é algo que nunca colocamos em stand-by ou em descanso ou desligamos deles. Nós precisamos do tempo todo, nós precisamos continuamente, nós precisamos seguir em toda e qualquer situação, dependendo da sabedoria que vem do alto. Então, em primeiro lugar, nós precisamos orar por sabedoria. Peça a Deus. Se alguém depende, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Isso é algo que nós precisamos todo dia. Hoje, no nosso culto doméstico, nós terminamos de ler o livro de Provérbios, capítulo 31. Nós fizemos um propósito de dominicalmente incluir, de forma excepcional, porque é só aos domingos,
incluir no nosso culto doméstico a leitura de um capítulo do livro de Provérbios. E nós faremos isso até que a morte nos separe. Todo domingo nós leremos um capítulo sequenciado do livro de Provérbios. Nós queremos crescer com sabedoria, nós queremos aprender sabedoria. Segundo lugar, além de orar por sabedoria e orar por discernimento, nós precisamos depender da ação e da direção do Espírito Santo. Nós precisamos depender dele. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do verso 12 ao verso 15. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 12 ao verso... Vamos ler até o verso 16, que a gente fecha o texto, né? Ora, verso 12. 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você me perguntar qual era o maior problema da igreja de Corinto, o maior problema, a maior dificuldade que desdobrava em vários problemas era partidarismo, era cisma, eram inimizades internas, eram brigas que dividiam a igreja. A igreja estava dividida por várias situações. Alguns se dividiam atribuindo assim liderança, personalismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Embora nenhum destes homens havia permitido o uso do seu nome para a divisão da igreja. Muito menos Cristo, obviamente, que é o cabeça e o Senhor da igreja. A igreja estava dividida por causa de pessoas que queriam competir em seu conhecimento. Havia também pessoas que eram divididas entre liderança e liderados, pessoas que estavam levando irmãos em litígio, em brigas aos tribunais, e obviamente isso levava pessoas que eram contra e pessoas que eram a favor, pessoas que estavam defendendo a promiscuidade de um jovem na igreja, enquanto outros se opunham à promiscuidade desse jovem que tinha relações sexuais com a mulher do seu pai, outros que defendiam a permissividade e o encontro com atos de prostituição, enquanto que outros eram contra. Alguns eram a favor de casar os seus filhos e outros eram contra. Alguns eram a favor de comer comida sacrificada a ídolos, outros eram contra. Então a igreja era totalmente dividida. Mas observe bem, o apóstolo Paulo diz que eles deveriam então depender da direção do Espírito e exercer a mente de Cristo que eles como convertidos tinham. Isso é algo necessário. Nós devemos lembrar que nós não pensamos como os não crentes. Nós não pensamos como pessoas que não têm o temor do Senhor. Nós não pensamos como pessoas que agem por motivos pecaminosos e carnais. Nós somos filhos de Deus. Nós somos um povo peregrino nesse mundo. Nós devemos lembrar que ainda desde o jardim do Éden, ou melhor, perdão, desde a queda dos nossos pais e a expulsão deles do jardim do Éden, Deus declarou que a descendência da serpente estaria em oposição à descendência dos filhos de Deus. Esses são os dois únicos partidos que existem no mundo. Os filhos de Deus em guerra com os filhos da serpente, a descendência do dragão. E nós não podemos esquecer que estamos a influenciar este mundo, que estamos a obedecer o pacto de Deus, e que no mandato social, no mandato cultural, o mandato espiritual
deve dominar como motivo sobre todos os nossos atos e compromissos em todas as esferas, na formação e no exercício da nossa cosmovisão. Por isso, ao sermos conhecedores da época e discernir o tempo, como os filhos de Issacar, nós devemos tomar todo o cuidado para que vivamos e andemos na dependência do Espírito, exercendo a mente de Cristo. Terceiro lugar, nós devemos aproveitar todo momento para instruir os nossos filhos. Nós não podemos ser homens de sabedoria e ter filhos tolos. Salomão foi o homem mais sábio abaixo de Cristo. Mas ele teve um filho muito tolo. Roboão foi estúpido. Roboão foi um homem que não tinha competência para liderar. Ele, diante do momento de transição de reinado, que seu pai havia morrido e ele assumiu o reinado, em vez de ouvir a sabedoria, a experiência, a competência de conselheiros e homens mais velhos, ele foi motivado pela situação em que o fervor, a imaturidade, o vigor imprudente dos seus amigos e da mesma idade lhe aconselharam a ser mais duro e agir com rigor. E nós conhecemos a história. A consequência foi que o reino do norte, a liderança das tribos, os anciãos do norte rejeitaram a liderança de Roboão. Nós precisamos, irmãos, instruir os nossos filhos, dentro da prudência e dentro do discernimento. Abra comigo em Provérbios, capítulo 2, versos 3 a 6. Provérbios 2. E nós devemos tomar cuidado para que os nossos filhos não somente ouçam a nossa voz, mas não ouçam o nosso coração. Para que o que sai do nosso coração não pare nos ouvidos dos nossos filhos, mas de fato entre no coração deles e eles possam ponderar, eles possam receber com temor do Senhor e possam, como o salmista no Salmo 119, de que modo poderá o jovem guardar puro o seu coração, observando segundo a tua palavra. E guardo no meu coração tua palavra para não pecar contra ti. Essas coisas nós precisamos instruir os nossos filhos. Provérbios capítulo 2, do verso 3 ao verso 6, a palavra de Deus diz assim, do verso 1 ao verso 6, vamos lá. Filho meu, verso 1, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Filho meu, nós devemos falar aos ouvidos e orar para que o Espírito coloque no coração a palavra do Senhor. Mas nós devemos lembrar de instruir a prudência, a sabedoria, o discernimento pelo nosso exemplo, pela instrução da palavra para os nossos filhos. Quarto e último lugar, instrua a família e lembre que a Escritura ainda continua sendo a nossa única regra de fé e prática. Se você quer sabedoria, estude a palavra diariamente. Conheça, debruce sobre a palavra de Deus, estude. Se nós queremos conhecer as coisas de Deus, se nós queremos conhecer e discernir a providência de Deus, dirigindo, governando, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem e possamos então, à medida da ação do Espírito de Deus e do governo de Deus sobre todas as coisas, que governa, que dirige, que sustenta, que na sua providência está nos transformando à imagem de Cristo Jesus, conheça, estude as Escrituras. E nós devemos sempre lembrar que a Bíblia ainda continua sendo a nossa regra de fé e prática, a nossa única
regra de fé e prática. Devemos tomar cuidado com ideologias, nós devemos tomar cuidado com consumismo, nós devemos tomar cuidado com o incentivo das paixões, o condicionamento, o sugestionamento da nossa época e da nossa cultura. Aquilo que a mídia diz que é importante, aquilo que a cultura diz que é importante, nós devemos lembrar que os nossos valores, as nossas convicções, os nossos compromissos estão atrelados, estão presos à palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Nós devemos ter coragem de chamar de pecado aquilo que a Bíblia chama de pecado. Nós devemos ter coragem de rejeitar aquilo que Deus odeia. Nós devemos ter coragem de, com voz profética, reprovar aquilo que Deus condena. Nós devemos apoiar sim a verdade, a justiça. Nós devemos nos comprometer com aquilo que de fato é o bem e amar ao próximo. Mas nós devemos tomar cuidado para que não substituamos a palavra de Deus por ideologias, por ideias, por compromissos, por valores do tempo presente. É por isso que nós precisamos, como os filhos de Sacar, com a mente de Cristo, com a direção do Espírito, com a autoridade objetiva e corretamente interpretada e aplicada da palavra de Deus, discernir os tempos. Que Deus nos abençoe para que possamos então discernir essas coisas. Que nós possamos então, nesse momento que nós estamos finalizando o nosso sermão, primeiro, evitar compromissos idólatras. Segundo, não agir, não decidir, não falar no fervor das emoções. Terceiro, não desconsiderar todas as partes por causa do todo. Mas nós devemos fazer algumas coisas. Primeiro, nós devemos orar para que Deus nos dê sabedoria e discernimento. Segundo, nós devemos depender da direção do Espírito. Terceiro, nós devemos instruir os nossos filhos para que possamos, junto com eles, e prepará-los para que eles também sejam homens e mulheres que temem a Deus, que ajam com prudência, que sejam sábios e que tenham discernimento em todas as coisas. E quarto, não nos esqueçamos que a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos, como sal da terra, luz do mundo, fazer com que as nossas obras glorifiquem somente ao nosso Deus e Pai que está nos céus. Amém.